Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 24 até o 30, diz assim: Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem Ciro-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: Deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: Por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Amém? Deus eterno, mais uma vez na tua presença, te louvamos por tua palavra, e que o Senhor nos direcione pelo teu Santo Espírito para, Deus, pregarmos conforme, Deus, os teus propósitos, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui está mais uma história de encontro com Jesus. Durante o período do louvor de manhã, a Nívia ministrou que quem encontra com Jesus não pode sair do mesmo jeito. E de fato nós cremos nisso e sabemos e temos muitas histórias bíblicas que relatam, e as histórias que conhecemos entre nós, entre nosso povo, entre nossos irmãos, que tiveram esse encontro com Jesus e a sua vida transformada. E aqui nós temos mais um relato sobre isso, e um relato que às vezes é difícil de entender. Uma vez uma irmãzinha me procurou e falou: pastor, eu não consigo entender esse texto, por que que Jesus fala desse jeito com a mulher? Não é primeiro, né? Por que que o Senhor, ele diz assim, olha, aqui nesta versão, deixe primeiro os filhos se fartarem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E de fato, parece que Jesus ali é bastante enérgico, duro, mas é importante a gente entender o contexto. O fato é que o encontro dela com Jesus redundou em cura, redundou em transformação, como sempre acontece no encontro com Jesus. Trabalhei um período com produção editorial de livros, e trabalhei num livro de um pastor indígena, que trabalha com comunidades indígenas, e ele tem muitos relatos de testemunhos nesse livro, e um deles conta a história de um jovem índio que avistou no lixo um pacote de presente, e ele pegou, chamou a atenção, ele abriu, era uma Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia, ele começou a se interessar, e o conhecimento gerou sede de conhecimento, ele se aprofundou, se converteu, se entregou, seguiu as caminhadas de Cristo, e hoje é um missionário junto com ele lá nas tribos indígenas em que ele trabalha. Porque o encontro com Cristo nunca faz com que nunca deixe que a gente siga igual antes. Amém? Agora, entre nós falar encontro com Jesus é muito fácil, né? Mas quando eu era mais jovem, que ainda não conhecia Jesus, um menino perguntou se eu já tinha tido um encontro com Jesus, um colega de trabalho. E eu fiquei um pouco assustado, porque eu achei que ele estivesse me ameaçando, né? Falei, ele quer um encontro com Jesus, né? Sem entender que o encontro com Jesus é aqui, eu achei que ele quisesse me matar para ter um encontro com Jesus, né? Mas o encontro com Jesus é aquele Jesus que estava desde o princípio, esteve em carne, está em espírito e voltará novamente. Amém? Meus irmãos, Jesus saiu da Galileia para uma região pagã. Esta é a história que está descrita aqui. Tiro e Sidom eram cidades portuárias e longe de Cafarnaum, que era a cidade sede, a cidade do ministério de Jesus. A base dele era Cafarnaum. E ele sai e vai até Tiro, e é um tiro de 40 quilômetros aproximadamente, né? Um tirinho, né, como diz.
E não se sabe, se especula muito o que é que Jesus sai, por que ele sai do meio do seu povo para ir até aquela terra tida como uma terra pagã. O que é que Jesus foi fazer lá? Há quem diga que ele tenha ido para falar aos judeus daquela terra, né, como relata a Bíblia, e há também quem diga que ele talvez estivesse procurando um lugar um pouco mais tranquilo para o seu tempo de meditação, de oração, como era comum fazer, e neste tempo ele já era seguido por grande multidão. Não sabemos explicar por que ele foi lá. Nós entendemos sim que tudo que ele fez seguia os propósitos definidos por Deus para que acontecesse. E isso para nós é o suficiente, sabendo que Deus estava no controle de todas as coisas. E é neste lugar então que ele tentou entrar numa casa e se ocultar, mas como a sua fama já se espalhara, imagine se fosse nos nossos dias, como é que seria a figura de Jesus nos nossos dias, né? Se naquela época não se segurava a fama dele, imagina hoje, né? A internet ia estar lotada, né? Jesus faz live na igreja da Brasilândia, né? Jesus vai dar entrevista para o Ratinho, Jesus ia estar em tudo que é lugar, não tem como esconder. Então, todo mundo conhecia, todo mundo sabia, e esta mulher tinha um problema, e sabendo da fama de Jesus, ela vai procurar Jesus. E esse acontecimento que vai operar um milagre na vida da filha daquela mulher, traz uma situação interessante, porque coloca ali uma contrariedade, por exemplo, entre aqueles que não aceitavam a pregação de Jesus, conhecendo as leis, conhecendo as coisas de Deus, que falhavam na fé, ainda tendo a Bíblia na mão, e aquela que não tinha o conhecimento, mas cria em Jesus, mas teve fé em Jesus. Isso nos ensina um ponto muito importante, meus irmãos, é muito importante essa comunhão. A comunhão da igreja é parte da vida cristã. Assim como não se faz o exército de um homem só, não existe igreja de um cristão só. A igreja é o corpo de Cristo e esta comunhão faz parte disso. Mas é importante sabermos que nem sempre a Bíblia na mão e a presença na igreja nos leva, de fato, a ter uma fé genuína. Isso vai um pouquinho mais além. Pois bem, dentro do que está dito aqui, está dizendo, levantando-se Jesus e saiu para dali, foi para terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos seus pés. Esta mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Olha que ponto interessante que aparece, podemos questionar aqui, né? O bom de ler a Bíblia é questionar por que algumas coisas não aparecem, e nós temos que, evidentemente, entender todo o contexto. Veja que esta mulher, ao procurar Jesus, ela não está relatando, olha, eu tenho um problema muito sério com a minha filha, porque ela é uma pessoa muito geniosa, muito difícil de lidar, ela responde demais, ela briga, ela bate as coisas, ela não me obedece. Não era essa a questão. Também não era uma questão relacionada ao uso do álcool, também não era nada relacionado ao uso de drogas, também não era nenhuma questão de bullying. O que ela disse para Jesus era que a filha dela tinha um problema, e esse problema estava relacionado a um espírito que possuía aquela menina. Como é que aquela mulher sabia que era um espírito? Como é que ela tinha esse discernimento? Como é que ela sabia que aquela menina, a sua filha, há aí algumas especulações, porque a Bíblia não revela que ela tivesse aí por volta de 16 a 17 anos. Como é que ela sabia que essa menina tinha esse problema? O fato é que não dá para explicar, porque não tem como explicar. Como ela tinha, o que nós sabemos e o que podemos aprender, algo maravilhoso desta mulher, e que é para a nossa vida, é que ela tinha sensibilidade
com a sua filha, ela tinha o sentimento, ela sabia, ela entendia, ela tinha aquilo que nós usamos nos nossos discursos, mas muitas vezes não colocamos na nossa prática, é aquilo que chamamos de empatia. Ela sentia, isso é sentir o outro. E nós vivemos em dias, né, nesse pós-modernismo de tudo, de que toda a verdade é relativa, de que nada é definitivo, de que o indivíduo é o centro do mundo. A gente tem uma mudança histórica interessante, porque já houve tempo em que se debatia o conhecimento em todas as esferas, mas havia um senso comum que dizia todo conhecimento parte de Deus, só que nós viramos essa chave, a humanidade virou essa chave, e hoje o centro do mundo é o indivíduo, é cada um de nós que olha para o mundo, que coloca os seus desejos, que coloca os seus pensamentos, que coloca as suas convicções, é como se fosse o centro do mundo. O que é que Deus faz, o que é que acontece, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu concordo, o que eu não concordo. Então, neste universo individualista, consumista, nós perdemos algo muito importante. Quando eu falo nós, não estou me referindo apenas ao ambiente aqui da nossa igreja, mas falo como ser humano neste tempo que estamos vivendo. Nós perdemos a sensibilidade de sentir o outro. Veja que quando alguém relata algum problema, nosso olhar imediatamente escaneia a sua vida, escaneia o seu material, mas como é que fulano pode estar triste com alguma coisa se ele tem um bom trabalho? Se ele tem um casamento, se ele tem uma casa, se ele tem alguma coisa, não é possível que esteja triste. Não é assim que a gente faz? Como se as coisas fossem mais importantes que o ser. Por que nós vamos perdendo essa sensibilidade? Nós precisamos aprender que o ser humano está acima de qualquer coisa. As suas emoções, os dilemas, as dores das pessoas estão acima. Não há nada no mundo que possa tirar uma tristeza do coração, a não ser algo que possa trazer alegria para substituir aquela tristeza. Não adianta oferecer coisas, não adianta fazer isso, é preciso ter sensibilidade. E quando isso vem para o nosso ambiente familiar, meus amados irmãos, nós não podemos perder de vista a necessidade de sentirmos o outro, mas como parte de nós também. A minha esposa ou o meu irmão, a minha filha, o meu filho, o meu vizinho, o meu amigo, eu preciso vê-lo como alguém, eu preciso vê-lo como quem sente, como quem pensa, como quem tem emoções, como quem tem dores. E não transformar as nossas coisas acima de tudo. Se for para aprofundar um pouco mais, nós diminuímos a cada vez que um ser humano se vai. E nós crescemos cada vez que um ser humano cresce. Porque nós somamos um ao outro. Esta mulher está diante de Jesus pedindo, olha, expulse, tira esse espírito que atormenta a minha filha, porque ela sentia as dores da filha, ela sentia a necessidade da filha. E aí abre-se uma pergunta, por que o mal entra na família? O mal está no mundo, mas por que o mal entra na família? Por que o mal entra na minha casa? Por que o mal entra na minha vida? Evidente que discutir sobre o bem e o mal é algo muito profundo, porque da mesma forma que a água está para o mundo como base da sua sobrevivência, sem ela não estaríamos vivos, alguém vai lá e joga uma pessoa com carro e tudo para que morra lá dentro. Quer dizer, a água é a bênção? Sim, a água sempre será a bênção, mas aquilo que foi produzido no coração humano de jogar a pessoa lá dentro, produz-se do mal que habita no coração. A Bíblia diz assim, olha, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aliás, fazendo um parênteses aqui, é possível que muitos de nós aqui tenham visto
o vídeo, né, os vídeos do Cláudio Duarte são, enfim, uma infinidade, mas tem um que é muito interessante, que ele fala, olha, neste mundo pós-moderno é muito difícil de falar de inferno, é muito difícil de falar de diabo, e parece que não se encaixa em tudo que se propaga hoje. E ele disse assim, você não é obrigado a acreditar, você não é obrigado a aceitar que o diabo existe, que o inferno existe, só que depois, quando você estiver lá, não vai ter muito jeito, né? Aí você não tem muito o que falar, ainda ele fala, aí o diabo vai olhar assim, e você vai dizer, né? Você não, né? Pega você como qualquer ser aí. Você vai falar, mas eu não acredito em você. Ele vai falar, mas não precisa acreditar, quem exige fé é o outro lá, não sou eu não. Já viram esse vídeo, não? Nunca viram? Então procurem, é muito importante, porque às vezes nós vamos deixando de pregar estas coisas, porque o diabo anda ao derredor como um leão que ruge, às vezes ele se mostra de uma forma monstruosa, às vezes o mal se alastra como essa pandemia, algo que nos assusta, que nos coloca para dentro de casa, nos faz correr para algum lugar, mas nem sempre é assim, porque a própria Escritura também revela que o Satanás, o diabo, ele também se disfarça como anjo de luz, ele aparece de forma muito sutil, ele aparece em bons discursos, ele aparece em boas filosofias, ele aparece em boas músicas, ele aparece em bons livros, ele aparece em bons acontecimentos, ele aparece em bons eventos, ele aparece de muitas formas, e aos poucos vai inserindo a cabeça de um, de outro, e das mais diversas maneiras vai se alastrando e promovendo o estrago. E como é que ele chega na família? Ele chega porque ele encontra espaço. Para que o mal habite dentro do lar, é preciso que ele encontre espaço e aceitação. E esse espaço está muitas vezes na forma de se relacionar, está na forma de compartilhar a vida, está naquilo que se deixa entrar dentro de casa. Às vezes, muitos acontecimentos dentro de casa pode ser uma responsabilidade direta nossa, embora às vezes estejamos aflitos com aquilo que está acontecendo. Certo jovem mostrou uma vez um celular e falou, por que tem isso no celular do meu pai? E eu não soube o que responder, evidentemente. Ali dei uma disfarçada, falei, isso pode ser alguma coisa, sei lá, vírus. Eu, na verdade, não fui inteiramente verdadeiro, porque precisaria preservar a vida daquele menino, mas o que ele estava vendo no celular do pai dele é aquilo que o pai dele não gostaria que o filho estivesse vendo. Quem é que está dando abertura para que o mal entre ali dentro, a não ser o próprio pai daquela criança? Não é assim que acontece? Então, muitas vezes, nós temos que olhar, porque os nossos atos, aquilo que acreditamos, aquilo que fazemos, aquilo que falamos, aquilo que defendemos, que vai se transformando em ensino, vai se aculturando a cabeça dos nossos filhos, também pode levá-lo para Deus ou não. Por isso a palavra também diz, olha, sujeitai-vos, pois a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. De que forma que eu resisto ao diabo? De que forma que eu sujeito a Deus? Entendendo as coisas de Deus e praticando as coisas de Deus, porque aquele que ouve a minha palavra e não as pratica é como aquele homem que construiu uma terra ou uma casa na areia. Então, que nós sempre repetimos, o que faz, o poder do Evangelho está na prática do que ele ensina. Isso que é importante a gente entender. Esta mulher está, nesse momento, lidando com uma situação do mal na sua casa. Aliás, Gálatas também nos traz à luz esta orientação. Quando pessoas seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Acessos, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes a esse. Repito o que disse antes, quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. E não herdar o reino de Deus não é só o fato de olhar para a vida futura e na eternidade, mas viver o reino de Deus hoje, aqui e agora. Como uma família que, ao receber de volta, foi bem interessante, isso eu participei bastante de um
uma instituição que trabalha com recuperação de dependentes químicos, e um rapaz que tinha um problema profundo com álcool, depois de bastante tempo sendo cuidado lá, ele tinha aparentemente conseguido se fortalecer para se manter livre do álcool, porque é um discurso que quem é alcoólatra, quem usa drogas, usa esse mesmo discurso. Ele nunca fala que está livre, ele fala que está há tanto tempo limpo, porque é uma luta diária. E quando ele sai de lá, a família ficou tão animada que promoveu um churrasco, com bastante cerveja, com caipirinha. Não é uma bênção? O churrasco né? Veja que nós temos que olhar, porque às vezes nós incorremos no risco de não entender os aspectos espirituais que nos cercam, ou então de espiritualizar demais e tirar a nossa própria responsabilidade nos acontecimentos. Então esta mulher está lá, e ela então enxerga que a solução para a sua vida e para a vida da sua filha estava em Jesus, e ela então, vai dizer, olha, essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha, que expulsasse. John Burney diz assim, olha, a necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. Aquela mulher não brigava por si, não lutava, melhor dizendo, ela não lutava por si, ela lutava pela filha. Ela lutava por alguém que não conseguia lutar por si mesma. Ela lutava por alguém que estava impossibilitada de lutar, de batalhar por si. Ela era a pessoa que se colocou como agente de bênção na vida da sua filha. Meus irmãos, nós cristãos, nós temos essa incumbência na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, aonde estamos. Da mesma forma, quando o povo tem notícias lá, Neemias tem notícias do povo de Jerusalém totalmente destruídos lá, com tanta gente lá, Deus não usou ninguém de lá, mas foi tirar Neemias de muito longe, para que ele pudesse ir até lá e ele pudesse dirigir uma reconstrução daquela cidade, porque Deus precisa encontrar em alguém um canal, um caminho, para que ele possa ser bênção na vida de alguém. Você quer ver sua família abençoada? Seja você o caminho aberto para que Deus possa abençoar a sua casa. Você quer ver os seus parentes abençoados, você quer ver seus filhos abençoados, você quer ver seu esposo, sua esposa abençoada, seja você o canal aberto para que Deus possa operar na vida deles. Esta mulher estava lá orando por sua filha, essa mulher entendeu que Jesus tinha poder para libertar sua filha, mas talvez não tivesse conhecimento suficiente para isso, mas ela foi buscar Jesus. E por que ela vai buscar Jesus? Porque talvez as técnicas medicinais, talvez todos os recursos daquela vida, ou perdão, do que se tinha naquele mundo conhecido, não fosse suficiente para tirar ela de lá. E é bem interessante olhar a nossa perspectiva diante de Deus, porque o ser humano é assim, né? Enquanto ele está bem assistido, bem estabelecido, bem organizado na vida, parece que Deus não tem tanto poder assim, mas quando ele se sente fragilizado, aí ele não tem solução. Meus irmãos, esses dias que vivemos são dias que mostram como nós somos pequenos, quantas pessoas entre nós tiveram seus entes, tiveram vida de parentes, de familiares ceifados por este mal, por outros males também que não deixaram de existir, mas sobretudo por este, como eu tive o meu irmão lá na UTI de um hospital e você não pode fazer nada, se tivesse todo o dinheiro do mundo não serviria para nada. Talvez o máximo que pudesse seria colocar num hospital que tivesse uma cama mais confortável, recursos, talvez, sei lá, mais pessoas do lado, mais nada. Só Deus poderia, e não foi da vontade de Deus que ele permanecesse ali. Então, para se encontrar com Jesus, esta mulher ela vai se submeter, a se colocar diante dele, a se ajoelhar diante dele, porque para encontrar com Jesus só é possível quando nós quebramos os nossos próprios paradigmas. Irmãos, uma coisa que é preciso entrar na nossa mente
e parece que os nossos dias têm sido piores nesse sentido. Deus é quem é Deus, Deus é Deus, Jesus é Jesus, o Evangelho é o Evangelho, o resto são maneiras que tentamos encaixar na nossa forma. Parece que há tantas discussões querendo que Deus se encaixe na sua forma de pensar, na sua forma de ser, na sua forma de agir, mas não, Deus é quem Ele é e pronto. Deus é quem Ele é e pronto. Então, muitas vezes nos perdemos em conceitos e esquecemos que para encontrar Jesus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos entender que dependemos, que precisamos, que somos criação de Deus, que precisamos dEle, precisamos entender, precisamos esvaziar de nós para que possamos encontrar com Jesus. Esta mulher clamou por quem não tinha discernimento para orar por si mesmo. Não teve problema em buscar Jesus, ela exerceu a sua humildade, exerceu a sua perseverança, ela desfez do que ela acreditava para que pudesse entender o que Jesus podia oferecer a ela. Mas há uma situação nesse meio de acontecimento. Aqui no Evangelho de Marcos não está relatado, mas está relatado no Evangelho de Mateus. Os discípulos disseram assim para Jesus, quando ela pede para que ele liberte a filha dela do espírito imundo, Jesus não responde. E enquanto ele estava em silêncio, os discípulos diziam o seguinte, olha, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Jesus estava em silêncio, provavelmente, ao que entendemos, estava ali em curso uma prova de fé daquela mulher, mas havia uma incompreensão exatamente dos discípulos que estavam do lado de Cristo, daqueles que deveriam entender. Meus irmãos, há algo importante para entendermos na nossa vida cristã, é que a igreja de Deus, ela é formada pelos discípulos do Senhor, mas ela não é o Senhor. Então não adianta esperar que talvez dentro da nossa humanidade você vai encontrar a perfeição de Cristo. A perfeição de Cristo só através de uma vida íntegra do teu Evangelho e da presença do Espírito Santo. Mas nós continuamos sendo pessoas, nós continuamos sendo humanos, nós continuamos sendo livres do pecado, mas ainda pecadores. O que é que os discípulos disseram? Olha, mande embora. Há tempos em que as coisas parecem não mudar muito, há tempo que parecem até piorar na nossa vida e parece que o nosso clamor não chega a Deus, parece que a nossa oração não chega lá. Irmãos, acreditem, eu acredito muito nisso, que o silêncio de Deus talvez seja uma das maneiras mais efetivas para Ele amadurecer a nossa fé. Porque muitas vezes a nossa relação com Deus, ela é muito pontual e por algum interesse específico. Não é assim que acontece? Às vezes nossa relação com Deus é porque naquele momento nós precisamos de uma intervenção dEle para abrir uma oportunidade de emprego, para resolver uma questão financeira, para resolver uma questão familiar. Eu preciso, Senhor, da sua intervenção, mas de fato eu não estou muito interessado em caminhar, em entender, em viver, em ser discípulo. Mas se o Senhor puder me ajudar nisso, vai ser bom. Mas Jesus tem uma proposta muito maior para nós. A proposta dele é a reconciliação do homem com Deus. E a proposta de Deus, o grande propósito de Deus para a nossa vida, é nos dar o caráter de Cristo. O que Deus quer são pessoas transformadas à sua imagem e semelhança, como era no princípio. Este é o grande propósito de Deus. E no silêncio de Deus, esta mulher continuava. Esta mulher estava ali seguindo, não deixou de continuar. Agora, houve incompreensão dos discípulos, mande embora. Mande embora, mande essa mulher embora. Imagina o seguinte, meus irmãos, alguém que chegue nessa porta aqui, alguém já assistiu o filme Nos Seus Passos que Faria Jesus? Já assistiram ou não? Já assistiram? Poucas pessoas assistem. O filme não é lá essa produção, mas a mensagem é muito boa, porque entra na igreja um homem que exatamente precisava, mas não foi compreendido como alguém que precisava. Às vezes, nós que somos conhecedores, lançamos fora aquele que precisa chegar até Jesus, e nós precisamos ser o caminho para que as pessoas cheguem até Jesus. Os discípulos ali não compreenderam essa situação, e porque a mulher gritava, queria que mandasse a mulher embora. Meus irmãos, em
dizendo o seguinte: quando você estiver buscando o conhecimento de Deus, se aproximando de Jesus, entenda que se talvez uma atitude minha causar alguma tristeza, algum aborrecimento na sua vida, isso não deve tirar você do alvo que é Jesus, porque eu não sou diferente de você, eu sou tão humano quanto você, eu sou tão pecador quanto você, mas Jesus é que é o dono da vida e dono do milagre. Então, quando nós colocamos as relações como base da nossa efetividade na igreja, nós estamos colocando nosso alvo no lugar errado. Amém? Amém, graças a Deus, todos aí. A fé é manter na presença de Deus, mesmo quando o seu silêncio é doloroso, e há, inclusive, incompreensão daqueles que deveriam nos fortalecer. Não estou dizendo, irmãos, a nossa igreja é uma bênção, o acolhimento é uma marca, uma marca forte, mas é importante, porque nós estamos vivendo um tempo de teste de fé. Eu brinquei outro dia com os irmãos, mas eu realmente penso que tem uma peneirinha de Deus acontecendo nos nossos tempos, porque hoje, por conta das dificuldades dos relacionamentos entre pessoas, nós temos os crentes flutuantes, ou de aqui, outro dia lá, outro dia lá, outro dia lá, outro dia lá. Tem igrejas, irmãos, que nascem hoje e amanhã estão lotadas, mas não converteram uma só alma, porque lotaram de crentes que não estavam satisfeitos nas suas igrejas e lotaram lá. E nós precisamos fazer como Rick Warren, quando iniciou o seu ministério lá nos Estados Unidos, que ele vai para uma região e recebeu um monte de cartas de clientes querendo lá estar com ele. Ele falou: olha, amém, glória a Deus por isso, mas eu não. Vão nas suas igrejas, nós precisamos pregar o evangelho para aqueles que não conhecem a Deus. Então pense bem como é a sua relação, assim como eu penso como é a minha relação. A nossa relação precisa ter como alvo Jesus, transformação de vida, receber de Deus o caráter de Cristo, voltar, ser luz, porque segunda carta aos Coríntios 3,18, salvo engano, que nos revela que de glória em glória Ele vai nos transformando segundo a sua imagem, restaurando em nós a imagem de Deus. Esse é o grande propósito do Senhor. A resposta de Jesus põe em teste a perseverança e o conhecimento da mulher. Verso 27, mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Veja que aparentemente é uma resposta dura, mas provavelmente Jesus ele vai usar um jargão daquele período, porque os não-judeus, os gentios, de fato, não eram tão bem considerados pelos que eram judeus, mas em especial quem era de Tiro, que era uma cidade tida por eles como uma cidade totalmente impura, a ponto de chamar de cães. Talvez Jesus, ele sabendo, nós sabemos isso à luz da Bíblia, que o ministério de Jesus era prioritariamente para os judeus, e posteriormente, evidentemente, da cruz, através dos seus discípulos, o evangelho então seria propagado a todo mundo, como nos revela Atos 1:8, para que fôssemos testemunhas dele em Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Mas naquele momento ele tinha lá um objetivo, que era pregar aos judeus, e aquela mulher precisava de uma ajuda, precisava de Jesus, e ela correu até Jesus, e Jesus usa um ditado: olha, mas é certo tirar das crianças e dar aos cachorrinhos? E a mulher entra também. Eu até imagino que aqui ela tenha respondido com bom humor, e não da forma que entendemos às vezes, que tenha sido ali uma discussão. Talvez: olha, Senhor, mas inclusive os cachorrinhos comem daquilo que cai. Ou seja, se o Senhor tem um pouquinho dessa graça para me dar, me dê. Se o Senhor tem um pouquinho de bênção para me dar, me dê, porque eu sei que o Senhor é Senhor. Porque ela vai chamá-lo de filho de Davi, que era uma forma de chamar dos judeus e não dos povos gentios. Mas ela chama de filho de Davi,
porque ela entende que ele poderia fazer algo por ela. É como se ela dissesse: Senhor, reconheço que o Senhor é filho de Deus, se me deres apenas um pouquinho deste amor, um pouquinho desta graça, um pouquinho da sua presença, será suficiente para salvar a vida da minha filha. Assim como aquele centurião, quando pediu para que Jesus curasse teu servo, e Jesus, querendo ir ver o servo, ele diz: olha, eu não sou digno de que entreis em minha casa. E aí Jesus, sabendo daquilo, entende a fé daquele homem. 2 gentios que são, depois ele vai salvar um outro ainda. Ou seja, a demora na resposta de Jesus e a sua resposta mais dura, faz ele enxergar na alma daquela mulher uma aflição, mas também alguém perseverante, cheia de fé, disposta a lutar por alguém que não podia lutar por si mesma. Era uma vida pronta para receber o milagre de Deus. Alguém perseverante, alguém cheia de fé, lutando por quem não podia lutar por si mesma, disposta a brigar ali com Jesus. Podemos usar o termo, vamos mudar para lutar, que é melhor, mas lutar ali para que ela pudesse ganhar, para que ela pudesse ter essa bênção da parte de Jesus. Era uma vida pronta, esperando para que o milagre acontecesse. Então, diante da resposta dela, Jesus diz: por causa desta tua palavra você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Mulher, por causa da tua resposta, ou em algumas versões, grande é a tua fé, pode ir, filha, pode ir que a tua filha está liberta, pode ir que o milagre já aconteceu. E Jesus elogia a fé daquela mulher. Que isso nos ensina que o nosso amor precisa ser sustentado por uma fé genuína e verdadeira. A nossa vida na igreja precisa ser sustentada por uma fé verdadeira. A nossa luta pela nossa vida precisa ser sustentada por uma fé verdadeira. A nossa luta pelo nosso ente querido precisa ser sustentada por uma fé verdadeira. A filha recebe libertação, a mulher vê a recompensa de sua perseverança e, sobretudo, o amadurecimento da sua fé, por amar profundamente a sua família e buscar Deus com humildade. Até que ponto nós estamos dispostos, por exemplo, a lutar por alguém? Qual é o tamanho da nossa fé? Imagine o seguinte: se alguém chegasse aqui e dissesse: olha, tem uma padaria ali embaixo, está pegando fogo, e parece que tem uma pessoa lá dentro. Talvez a nossa reação fosse assim: vamos orar, irmão, vamos levantar um clamor aqui e nós orássemos. Mas se alguém chegasse e falasse: tem uma padaria pegando fogo lá, e o teu filho está lá dentro, ou a tua irmã está lá dentro, o teu pai está lá dentro, provavelmente nós talvez não enxergasse nem os carros nas ruas. Ia passar por cima, correndo, ia chegar lá, a qualquer custo. Qual é a dimensão do nosso amor? Qual é a disposição que temos para lutar pela nossa família, pela nossa casa, por nossa vida, por uma relação efetiva com Deus? O que Jesus enxerga nessa mulher? Enxerga alguém com amor transbordante, alguém com amor profundo por outra pessoa, alguém com amor disposto a romper os seus paradigmas, a se humilhar, mas querendo a graça de Deus, colocando à prova toda a sua fé, todo o seu amor, para ver alguém curado, para ver alguém transformado, para ver alguém liberto. Esta é a base da nossa vida com Deus. Aquela mulher chegou a Jesus, aflita e angustiada, e voltou para casa vitoriosa, porque todo encontro genuíno com Jesus é assim que acontece. Cada encontro com Cristo verdadeiramente é isso que acontece. Chegamos de uma maneira e saímos de outra. Eu estou convicto, irmãos, de que Jesus não, de forma nenhuma, ele tivesse intenção de negar o seu amor e a cura àquela mulher, mas ele promove ali uma oportunidade de fazer com que ela exercesse verdadeiramente o seu amor, verdadeiramente a sua fé.
O Evangelho de João começa revelando Cristo da seguinte maneira: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, da mesma forma que Jesus, ele revela a Deus para nós, ele também é o modelo para sermos da forma que Deus espera. Ele é o caminho que nos leva a Deus, ele nos revela a Deus e ele nos leva a Deus. Jesus sempre foi, sempre será o caminho, a verdade e a vida, e é por ele que chegaremos ao Pai. O que Jesus promove, Jesus promove o encontro daquela mulher com Deus. Ele é o intercessor, ele é o intermediador, ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e é ele que nos leva ao Pai, e é o Pai que tem a nossa vida nas mãos, é quem restaura a vida, é quem cura, é quem trata, é quem liberta. A vitória daquela mulher foi a vitória da sua filha, e a vitória da sua filha foi a vitória dela. Charles Spurgeon tem uma frase interessante que ele diz assim, olha, uma fé pequena leva a sua alma ao céu, mas uma fé grande traz o céu à sua alma. Evidente que a frase de efeito faz a gente mexer conosco, mas é fato isso, né? O quanto nós temos exercido nossa fé, nossa perseverança diante de Deus. Qual é a nossa relação com Deus? Por que estamos diante de Deus? Por que fazemos parte da sua igreja? Por que somos discípulos de Jesus? Por que buscamos Jesus? Nós precisamos buscar essas respostas para nós mesmos, para entender a grandeza do que é ter o Espírito de Cristo em nós. E o quanto podemos ser instrumento nas mãos dele para abençoar vidas. Mais do que qualquer outra coisa neste mundo. E eu quero concluir dizendo assim, talvez você tenha alguma coisa para colocar diante de Jesus. Talvez você tenha um desafio familiar, um desafio pessoal, sua própria vida, alguma coisa que você queira falar com Jesus. O que você falaria para ele hoje? Jesus está aí te ouvindo, ele está em espírito, está te ouvindo. O que você falaria para Jesus hoje? O que você pediria para ele hoje? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Durante a nossa oração, quero propor que se você talvez tenha se desfalecido na fé, que você peça isso, porque Deus restaura a nossa fé. Às vezes nós pensamos que restaurar a fé é um desafio nosso, nós precisamos melhorar a nossa fé para ir na presença de Deus. Meus irmãos, Deus está tão perto de nós como sempre esteve, nunca foi diferente, Deus esteve sempre, porque as suas misericórdias se renovam, o seu amor dura para sempre. O Senhor sempre está perto daquele que tem o coração quebrantado. Se você tem alguém da sua família, olha, eu preciso interceder por alguém, lembre-se dessa mulher, da sua perseverança, de como ela foi até Cristo, de como ela foi alguém que gritou por alguém que não podia gritar, clamou por alguém que não podia clamar, orou por alguém que não podia orar. Você pode ser este canal de bênção, você pode falar com Deus, e se você quer restaurar a sua vida com Jesus, este é o momento de você fazer isso, porque a oportunidade é sempre agora. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por sua palavra revelada a nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, que é imensurável. Não temos como, Deus, saber a dimensão deste amor, Senhor. Este amor que
fez com que o Senhor se tornasse um de nós, que passassem por todas as dificuldades desta vida, que fosse, Deus, levado à morte, morte de cruz, o Senhor que venceu a morte, o Senhor que ressurgiu, o Senhor que está presente entre nós, o Senhor que está presente em nós, o Senhor a quem aguardamos com, Deus, com grande expectativa, Senhor, a sua volta, Pai. Nós não temos como entender, mas sabemos que o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que liberta, mas ensina-nos, ó Pai, a exercer de forma genuína a nossa fé, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a viver plenamente esta fé no amor de Cristo, ó Deus, que o Senhor nos uniu, Senhor. Se há irmãos e irmãs aqui presentes, ó Deus, ou através desta transmissão, que tenha vivido tempos difíceis, talvez um tempo, Senhor, de enfraquecimento da fé, que o Senhor possa, Deus, recobrar a sua fé, que o Senhor possa fazer transbordar o seu coração da alegria da tua presença, Deus, renovar a alegria da sua salvação, renovar dentro de cada um, Senhor, um coração puro, um espírito, Senhor, inabalável, Senhor. Senhor, faça de nós, Pai, instrumentos, ó Deus, para abençoar nossos familiares, para abençoar nossa família, nossa casa, nossos irmãos, para que possamos ser, como é, Deus, um ofício daquele que serve ao Senhor, ser um intercessor, ser um canal de bênção, ser um agente, Deus, da sua obra na vida das pessoas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, e que tenhamos neste momento, Senhor, com esta palavra refletida em nosso coração, um momento de renovação, de restauração da fé, um momento de cura, um momento, Deus, de reencontro com o Senhor, Pai. Te peço em nome de Jesus. Amém.